peguei diversos notebooks de entrada para testar o novo Forza Horizon 6 e ver como é que eles desempenham, desde notebooks realmente bem mais baratos, na faixa dos R$2.000, até mais ou menos na faixa dos seus R$5.000, todos são de entrada, desde placa de vídeo integrada até placa de vídeo dedicada, e vamos ver como ele se sai. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe. Para não fazer você perder tempo, para não te enrolar, vamos direto ao assunto. Eu quero começar testando no Lenovo Slim 3 com o i5, o i5 13420H. Vamos ver como é que ele performa. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, e logo de cara eu já tenho uma má notícia para você que tem um notebook com placa de vídeo integrada, tá? Na maioria dos casos, esse daqui é o erro que aparece quando você tenta abrir aqui o Forza no notebook com placa de vídeo integrada, né? Ele fala que detectamos que os seguintes problemas no seu hardware. Sua placa de vídeo não é compatível. E aí não tem muita opção, você só tem a opção de clicar em sair e ele fecha o game. Isso está acontecendo na maioria das placas de vídeo dedicada, também está acontecendo em placas de vídeo GTX e RX, né, que são aquelas placas mais antigas, infelizmente. Agora, pode ser que isso mude com o tempo, né? Pode ser que daqui a um tempo eles lancem algum driver compatível, mas bom, até o momento, se você tem um Lenovo Slim 3 com i5, não compra o Forza 6, porque ele, ó, sequer vai abrir. Eu tô tentando abrir aqui de novo e ele não abre, tá? No caso do Forza Horizon 5, né, a versão anterior, aí sim, aí ele abre tranquilamente. Mas o Forza 6, eu acho que por uma questão de engine, né, de alterações que eles fizeram dentro do game, você precisa de um driver compatível e aí, pelo menos no lançamento, tá aí, ó, dá esse erro, não tem o que fazer, você sai do game e é isso. Bom, o que eu vou fazer agora, né, essa aqui é uma versão com i5, eu vou testar agora então na versão com Intel, né? Então eu vou vir aqui, vou desligar o meu notebook. Bom, agora então aqui com a versão com Ryzen, vamos ver se abre. Tô aqui então com o Forza, vamos clicar. Eu acredito que não vai abrir, né? Mas vamos ver. Porque eu acredito que persista os mesmos erros de drive e que não vai mudar muita coisa. Olha só, parece que aqui vai, viu? Ele deu um aviso, detectamos que o driver não é o adequado, mas pelo menos ele deu aqui uma opção de ignorar aviso, olha. Então a versão com Ryzen abriu, tá aí. Vamos ver como é que vai ser, vamos ver se vai rodar agora, né? Mas pelo menos abriu. A versão com Intel, então esquece. Então se você tem a versão com Intel i3, né, o Core 3 ou o Intel i5 13420H, nem compra o jogo. A versão com Ryzen a gente vai ver agora se vai rodar, mas pelo menos abriu. Ok, ele deu um aviso agora de que o Forza deve ser executado com uma versão superior de serviço de jogos. Detectamos que o seu sistema está executando uma versão mais antiga. Feche o jogo, atualize o serviço de jogos. Enfim, não sei exatamente do que ele está falando. Será que é o Windows ou será que é outra coisa? Vou fazer isso, então vou fechar o game, mas só dele ter aberto já é legal. Já é bem possível que a gente consiga jogar. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver aqui se o Windows está atualizado. Eu vou tentar atualizar tudo que tem para atualizar aqui no computador e a gente vai tentar de novo. Bom, então primeira coisa, vi se tinha atualização aqui do Windows, atualizei o Windows, atualizei o software da própria AMD, vi se não tinha nenhum driver para atualizar, né? Se você tem um Slim 3, você vai vir pesquisar aqui, ó, AMD Adrenalin. Se você não tem esse aplicativo, é só baixar no Google que ele vai, dentro desse aplicativo aqui, atualizar os drivers, deixar o seu computador sempre atualizado. Então, eu acabei de abrir aqui o AMD Adrenalin para mostrar para vocês. Acabei de reiniciar aqui o computador também, para já aplicar todas as atualizações aqui dentro. A gente tem aqui do lado, ó, que tinha saído de fato uma atualização de software no dia 12. E aqui eu venho aqui em gerenciar atualizações, clico em sim e não tem mais nada para atualizar, tá tudo atualizado. Beleza, então assim, o que dava para atualizar, eu atualizei. Vamos tentar abrir agora. Se não for, aí realmente eu não sei o que é que pode estar impedindo, mas em relação a driver e o Windows não vai ser, porque esses realmente estão atualizados. A minha Steam está atualizada, o jogo está na última versão, então vamos ver agora. É para abrir, é para dar certo. Beleza, até agora não deu aviso. Vou clicar em começar o jogo aqui, cliquei em Enter. E serviços de jogos, recurso inválido detectado. Forza Horizon 6 deve ser executado com uma versão superior de serviço de jogos. Detectamos que seu sistema está executando uma versão mais antiga. Feche o jogo e atualize o serviço de jogos. Eu não faço ideia do que é esse serviço de jogos. Eu achei o que era o serviço de jogos. Dentro da Microsoft Store, você vai pesquisar Microsoft Store no seu Windows, vai clicar em Downloads e vai vir em Atualizações.
e ele já vai atualizar para você. O serviço de jogos é o serviço da própria Microsoft, que inclui o Game Bar, o aplicativo Xbox, o Xbox Identity Provider. Então, essas coisas precisam estar atualizadas porque é um aplicativo da Microsoft, né? O Forza é da Microsoft. Provavelmente é por ter que sincronizar sua conta, etc. Então, botei tudo para atualizar aqui de novo e a gente vai reabrir. Bom, pessoal, jogo aberto e agora sim tá funcionando. A gente vai ver aqui como é que ele roda ou não. Se você tiver algum problema com o seu Slim 3 ou com qualquer outro notebook porque não tá abrindo e tá dando aquela mensagem, é muito simples. É só atualizar o aplicativo do próprio Xbox, todos os aplicativos Xbox do seu computador na Microsoft Store. E antes de abrir o jogo, você abra o aplicativo do Xbox para que ele aplique a atualização. Aí tu vai abrir o jogo e vai funcionar. Mas vamos ver como é que funciona. Beleza, primeiro minhas configurações aqui de vídeo. Eu coloquei ele em Full HD. Deixa eu até diminuir um pouco aqui o brilho da tela. Pronto. Full HD, 60 FPS. Dá até para destravar aqui essa taxa de FPS, mas não vai fazer a menor diferença, porque ele provavelmente não vai chegar a 60. Desativei o V-Sync. Liguei aqui o AMD FSR 3.1 como anti-aliasing. Na verdade está desligado, né? Deixa eu ligar, calma aí. Pronto, agora sim, liguei. Ok. E... na verdade aqui, ó, escalonamento de resolução. É esse aqui que eu tenho que ligar. O AMD FSR aqui de baixo. Pronto. Pronto, liguei. No modo qualidade. E é isso aí, tá? Então, e tudo no baixo. Minha configuração gráfica aqui, ó. Muito baixo. Vamos ver se roda. Não. Vi até agora. Clicar aqui em dirigir. Beleza, já tá com o meu carrinho novo aqui que eu resgatei. Bom, o FPS tá aqui em cima. E... vamos lá, tô parado aqui, mas tá 44 FPS. O jogo tá de noite, por isso tá escuro. Ah, tá de boa. Ué, parece que tá melhor do que o Forza 5, cara. O Forza 5 não pegava isso de FPS e não ficava bonito desse jeito? Porque no caso do 5, quando eu ligava o FSR no modo qualidade, nesse computador mesmo, ele ficava bem feio. Aqui parece que o jogo tá bonito. Mas vamos sair aqui dessa parte e vamos ver se ele fica realmente jogável. Tá, tamo aí. 40, ó, deu um stutter. Deu uma travada. Eita, deu uma travada. Mas ó, 40 FPS. Meu Deus, deu umas travadas monstro agora. Bom, lembrando, este notebook aqui, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que eu tô rodando ele com mais do que 8 GB de memória RAM. Ó, coloquei para exibir alguns detalhes aqui em cima. E aqui a gente consegue ver alguns usos interessantes, inclusive os do processador, que está baixo, tá? Usa a placa de vídeo que está no máximo, mas isso aqui é o mais legal, ó. Memória RAM. Ele está utilizando 13 GB de RAM. Então, se você tiver a versão com 8 GB desse computador, é bem provável que ele não vá pegar esse desempenho, tá? É um jogo que está utilizando bastante RAM, então ter 16 GB pelo menos é o ideal. Bom, deixa eu sair aqui dessa parte e eu quero acelerar bastante para ver se vai ficar dando aquelas micro travadas, né? Porque até o momento aqui, ó, tá muito jogável. Mas é muito jogável mesmo. E esse carro aqui, ele é bem rápido, então vai dar pra gente ver. Se der uma micro travada, a gente vai perceber, porque vai atrapalhar a nossa gameplay instantaneamente aqui. Mas, gente, aparentemente, de boa, né? Eu vou chegar numa parte mais pesada pra gente ver como é que ele se sai. E aqui a parte mais pesada do jogo, né? Que é a cidade de Tóquio, bem no centro da cidade. É claro que como tá com tudo no muito baixo, pode ver que a quantidade de carro na rua é baixa. De NPC, de tudo aqui vai ser bem mais baixo. Mas olha isso, tá tranquilo, 42 FPS. Não tô sentindo travar. Tá doido, perfeito. No muito baixo, simplesmente perfeito. No Slim 3 aqui com Ryzen 7, cara. O notebook é impressionante mesmo. Eu vou até tentar subir um pouco as configurações, vamos ver se a gente consegue botar um preset melhor. Bom, tá no muito baixo, eu vou botar no preset baixo. Apliquei. Ok, já caiu um pouco o FPS, só tava em 40, já foi para 30, 27. Já dá uma boa diferença, tá? De FPS aqui, já não sei se compensa. Mas eu percebi uma diferença visual também, principalmente no asfalto aqui, ficou bem melhor o asfalto. 36, 34 FPS. Mas já percebo um pouco de input lag, sabe? Porque tá utilizando o AMD FSR. Enquanto lá no muito baixo eu já não percebia esse input lag. Então assim, tá no limite do jogável, cara, mas eu particularmente recomendaria o muito baixo aqui pro Lenovo Slim 3 com Ryzen 7, beleza? Bom, bora pro próximo notebook. Pessoal, agora a gente vai testar no Positivo Vision R15, esse daqui é a versão com Ryzen, olha só, Ryzen 5, tá?
Bom, tem tudo para abrir, porém, eu já devo avisar uma coisa. O Forza exige no mínimo 16 GB de memória RAM para que o jogo rode bem, mas eu já consegui abrir, vocês vão ver mais pra frente no vídeo, que um notebook eu testei antes aqui de tudo, né? Porque ele já tinha chegado para mim quando tinha lançado o jogo aqui, então eu já testei nele, que é o TUF F16, e ele chegou com 8 GB de RAM e ele abriu. Então, o que acontece? Pode ser que ele não abra, que eu acho que vai acontecer. Só que se acontecer, não é por conta da memória RAM, mas é por conta da memória da placa de vídeo, que compartilha também a memória RAM, né? E aí, para resolver isso, a gente pode tentar colocar mais memória RAM. Não necessariamente ele vai abrir o jogo, tá? Então, por que eu tô falando isso? Se ele der algum erro, pode ser memória RAM, mas também pode ser que não. Aí, ele deu esse erro. A sua placa de vídeo não é compatível. A memória do sistema é menor do que o mínimo exigido, código FH401. Bom, nesse caso aqui, ele não abriu, não foi nem por conta da memória RAM, ele não abriu porque a placa de vídeo não é compatível. Mais uma vez, vocês vão ver mais pra frente no vídeo que eu vou mostrar o TUF F16, que ele dá o aviso de que a memória do sistema não é o mínimo exigido, mas aí ele ainda assim te permite abrir o jogo. Neste caso, como a questão é a placa de vídeo que não é compatível, aí não tem muito o que fazer, tá? Então, Positivo Vision R15M, pelo menos na versão Ryzen 5, esquece, na versão Ryzen 7 eu acredito que vai ser a mesma coisa, porque é a mesma geração de processador, né? A mesma linha de processador, então eu acredito que também não vai abrir. Então, tá aqui, belezinha? É isso. Dos baratos, eu acho que o mais barato que você vai conseguir abrir mesmo é o Lenovo Slim 3 com Ryzen 7, tá? Bom, agora ainda falando de gráfico integrado, a gente tá aqui com o Steam Deck agora, nessa versão OLED, mas isso serve para a versão LCD também, né? O desempenho é basicamente o mesmo. E sim, roda no Steam Deck, já vou adiantar para você. Agora, quão bem roda? Bom, vamos lá. Primeiro, configuração, né? Vamos ver como que tá a configuração aqui. Então, em vídeo, tá rodando na resolução da tela do Steam Deck, que é 1280 por 720 HD, a 90 FPS, com V-Sync ligado, para ter uma experiência boa mesmo, né? O AMD FSR tá desligado, então nem estou usando FSR. E os gráficos tá com gráfico baixo, que no caso da tela do Steam Deck, de verdade, é o suficiente. Bom, sem ligar o FSR, eu tô falando de 41 FPS, caiu para 32, 40. Aqui na parte mais pesada do game, né, que é Tóquio. 32, 29. Tem umas horas ali que deu umas quedinhas ali pra casa dos 29 FPS. Mas muito jogável assim dessa forma. Agora, vou tentar deixar ele com mais FPS ainda. Então eu vou vir aqui em vídeo e eu vou ligar o FSR, pronto, no modo qualidade, salvar. Vamos ver se vai dar alguma diferença. Acredito que não tanto, né? Vamos ver. Porque já está numa resolução muito baixa, né? Que é HD. Então, geralmente quando você está numa resolução muito baixa, o FSR não adianta tanta coisa. Ó. Nem fez diferença. 40, continua a mesma coisa. Parece até que travou mais. Então, no caso do Steam Deck, acredito que deixar naquela configuração é a melhor coisa mesmo. Não você perde qualidade gráfica e não ganha nada de FPS. Então vou vir em vídeo, vou ligar o TAA de novo aqui, pronto. Ligado, apliquei, pronto, FSR desligado. E gráfico, bom, dá para deixar também no muito baixo, vamos ver se faz diferença. Então, o problema é o seguinte, no caso do Forza eu já percebi aqui que quando você, do baixo para o muito baixo, a diferença gráfica é bem considerável, principalmente quando se trata do asfalto, tá? Fica bem mais feio no muito baixo. Porém, o jogo fica muito mais jogável. Aí eu já atingi, ó, 52 FPS, 56, a média ficou muito melhor. As quedas já não estão caindo para baixo dos 30, pelo contrário, não está nem caindo para baixo dos 40. Então, se você quer mais FPS no Steam Deck, muito baixo é para você. Agora, se você quer priorizar um pouco mais de qualidade gráfica, vale a pena jogar no baixo, que a diferença, principalmente do asfalto, como eu falei, é bem significativa. Mas de fato, assim, para jogar de uma forma mais competitiva, de uma forma mais, né, eu acho que no muito baixo é a melhor coisa, que você vai ter realmente bem mais FPS. Nossa senhora, muito rápido esse carro. Mas tá aí, é isso que você vai ter, tá? Nada de alto, médio, nada disso no Steam Deck. É baixo ou muito baixo. É isso aí que você vai ter. Bom, pessoal, agora vamos para os notebooks gamers, né? Que obviamente todos vão rodar, mas vamos ver quão bem eles vão rodar. E eu quero começar com o Asus TUF F16, que tá original conforme chegou aqui em casa. Ele chegou esses dias, então eu nem fiz upgrade, ele tá com 8 GB de memória RAM.
E aí quando você vai abrir num notebook com 8 GB, ele dá esse aviso, olha, dizendo que sua memória RAM é menor do que o mínimo exigido, mas ainda assim você consegue abrir, é só clicar em ignorar o aviso. Lembrando, o próprio jogo pede 16 GB para que você tenha uma experiência razoável, né? Então o Asus TUF vai ficar como exemplo mais como um notebook com 8 GB do que necessariamente como o TUF. A gente não vai poder comparar de fato cada notebook com outro para ver qual roda melhor. O objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo é só ver se roda. Então você tem o Asus TUF F16 com 3050 e o Core 5 210H. Esse notebook está aqui na mesa. Obviamente vai rodar, mas vamos ver como é que ele roda original. Depois a gente vai testar outros notebooks como esse Nitro V, como o Lenovo Lock. Alguns deles já tá com upgrade RAM, outros não. E a gente vai poder ver essa diferença de um notebook original ou com um notebook com upgrade, né? Bom, agora eu vou começar a testar no TUF F16 com gráfico baixo. Por quê? Porque eu tenho pouca memória RAM. Vocês podem ver aqui do lado que meu uso de memória RAM já está estourado aqui em 8 GB. O que está sobrando ainda é o uso da memória de vídeo, né? Mas eu vou começar com gráfico baixo em Full HD. FPS ele travado em 144 no máximo. E ainda tem como a gente ligar alguns recursos aqui. Eu vou ligar também o NVIDIA DLSS no modo qualidade. Ok. E eu acho que é isso. Não tem muito mais o que ficar ligando, não. Beleza. Bonito tá. Mais de 60 FPS. Também tá. 61, 70 FPS. A única questão aqui é o uso da memória RAM, que tá extrapolando o máximo ali, né? Se eu tivesse mais memória... Nossa, olha a velocidade que esse carro pega. Olha isso. Nossa senhora. Olha isso, ele travou o game porque o game não carregou tão rápido quanto o carro tava andando, cara. Aí, isso acontece porque eu tenho pouca RAM. Ele não consegue armazenar todas as informações lá da frente, então ele não tá pré-carregando e deixando já carregado. E aí deu aquela travada ali. Mas tranquilo, jogável. Vamos tentar aumentar o gráfico, vamos ver o que acontece? Então vamos vir aqui em desempenho. Tentar colocar com gráfico alto. Salvar. Aplicou. Eu achei até que ia crashar o jogo. Ele dá o aviso que a memória tá baixa. Mas, ok. Não quero saber, quero tentar. Tá aí, 48 FPS, 51. Só que o que acontece? Se você for jogar dessa forma, você pode ter problemas. Que tipo de problema? Às vezes o jogo pode crashar. Às vezes o jogo pode travar, fechar. Porque tá faltando memória realmente pro game rodar. Vou ficar rapidão de novo, vamos ver se ele vai. Tô extremamente rápido agora. Foi bem. Assim, você tem um computador, um notebook, algum sistema aí com 8 GB de memória RAM, saiba que você vai abrir, mas com alguns problemas, vocês viram, até bugou ali. Não é o ideal é ter 16 GB, mas que dá pra jogar, tá aí 52 FPS com tudo no alto. Mas 8 GB é pra rodar com tudo no baixo, tá? É o ideal. Então aqui é mais sobre mostrar um computador gamer com 8 GB do que necessariamente o TUF, porque obviamente o TUF tem ainda mais potencial se eu colocar mais memória RAM aqui. Você vai ter um potencial ainda maior. E o que a gente vai fazer agora é testar em outro notebook gamer aqui, mas aí sim com 16 GB pra gente ver essa diferença. Então, bora lá. Bom, a gente já testou o notebook de entrada com placa de vídeo dedicada, Steam Deck. Já começamos agora com esse notebook gamer aqui, o TUF F16 com 3050. Então, já viu que um computador com 3058 GB de RAM roda o game. Se você tiver um Acer Nitro V com a RTX 3050, 8 GB e o i5 vai ser basicamente o mesmo desempenho que você vai ter. Se você tiver o Lenovo Lock com 3050 e também com 8 GB, você também já sabe o desempenho. Se ele tiver 16 GB, então melhor ainda. Então não tem por que eu ficar testando nesses notebooks que vocês sabem como roda, já sabem mais ou menos como que vai ser. Todos com 3050 e 8 GB, você vai ter que jogar com gráfico baixo se você quiser mais de 60 FPS. E com gráfico alto, você vai ter uma média de 50 FPS. Então agora vamos para outra categoria. Vamos para um notebook que tem 16 GB e 4050, ainda está na faixa dos baratos, porque depois da 4050, uma 5050, 5060 já ficou muito caro, então não é o objetivo do vídeo. Então vamos ir para o último notebook da lista, que é o Acer Nitro V com 4050 e o Ryzen 7, nessa versão aqui que está com 16 GB de RAM, e vamos ver como é que roda. Bom, de cara, o jogo já iniciou aqui na versão com a RTX 4050 e Ryzen 7 um pouco diferente, porque ele já iniciou com gráfico médio, preset médio, eita que deu uma travada, preset médio, Full HD, coloquei V5 tá ligado e ativei o DLSS no modo qualidade. E aí a gente já atinge mais de 60 FPS, né? 61,
Aí as mínimas tá na casa dos 40, 47, 52 FPS. Vou ali para a parte da cidade onde é mais pesado. A gente dá uma olhada, mas a gente já tem 60 FPS, ó. Em muitos momentos, se dá uma configuradinha a mais ali, com gráfico médio, acredito que a gente já chega nisso. A quantidade de memória RAM usada fica em 13.9 GB, então quase ali arredondando para 14 GB, é o que estava usando também no Slim 3, né, que estava com 16 GB. Então, o ideal realmente é você ter 16 GB de memória RAM. E aqui na cidade está mais pesado, ó, 47, 44 FPS. Aí a gente pode dar uma configurada aqui para mudar. Então, ainda em vídeo aqui, eu tenho algumas outras coisas que a gente pode fazer para tentar deixar um pouco melhor. Então, eu posso vir aqui no escalonamento de resolução, posso ligar o NVIDIA Frame Generation, né? Aqui já está numa série 40, coisa que a 30 não tem. Então, a 3050 eu não consigo ligar o Frame Generation. Na 40 eu já consigo até o 2x aqui, ó. Então, deixa eu só desligar esse DLA aqui ligado. Tá. Posso ligar o Super Resolution também, ó, no modo qualidade. Então liguei tudo aqui que pode, vou aplicar e ó, sem mexer na configuração gráfica, já saltou para 88 FPS, 94. E aí como o FPS base está muito alto, né, tá próximo dos 60, 40 FPS, eu não tenho um input lag perceptível aqui, então fica perfeito. Aí faz com que eu consiga até mesmo, dessa mesma forma, vir aqui, gráfico desempenho, e eu consigo subir aqui a qualidade gráfica para alto. Vou colocar em alto, acho que ultra... Não, ultra ainda dá. Vou colocar no extremo. Salvar. Olha, no extremo ele já estourou a placa de vídeo aqui, ó, a memória RAM da placa de vídeo. Então, eu não vou colocar no extremo. Deixa eu voltar pro ultra pra gente ver. Também no ultra também tá estourado, tá usando mais memória de vídeo do que eu tenho. Vamos ver no alto. No alto, ele não estoura a memória da placa de vídeo, então eu vou usar no alto. Se eu usar no ultra, o que acontece? Como está estourada a placa de vídeo, pode ser que eu tenha stuttering, que são microtravamentos, pode ser que eu tenha algum problema. Mas ó, no alto, tá indo uma taxa muito boa, 79, 90 FPS, 95, claro com Frame Generation, mas o FPS base está em 42, 43, então tá muito bom o FPS base e o Frame Generation, então tá ajudando demais, a gente não tem input lag perceptível. Perfeito. Então, essa é a grande diferença. Quando você vai já para uma série 40, já com 16 GB de memória RAM, né, o ideal aqui para jogar, você já tem os novos recursos, aí vai tranquilo. Lembrando, isso é claro em Full HD, tá? Se tiver um monitor 2K aí, se quiser jogar em 2K, vai ter que mudar algumas coisinhas aqui, talvez com gráfico no alto, talvez você não consiga, talvez tenha que diminuir um pouco a qualidade gráfica, mas tá aí, é isso. É claro, se tiver um notebook ainda mais forte, né, mas aí também vai ser mais caro, com a RTX 5060, 5050, são placas que tem 8 GB de VRAM, aí você vai conseguir realmente jogar com tudo no extremo, né, que seria o mais alto possível. Aqui nesse caso, com placas com 6 GB de VRAM, que é o caso da 4050, da 3050, eu acho que gráfico alto é o máximo que você vai conseguir arriscar aqui, para não ter problema, para não ter travamento. E aí, ó, fora da cidade passa dos 100 FPS. Na cidade em si, vai ser um pouco menos, mas tranquilo, né? Fala sério. Bom, pessoal, vocês estão vendo que eu tô com uma roupa diferente pra gente encerrar esse vídeo. Olha, o resultado dos testes, basicamente, é este aí, deste gráfico que vocês estão vendo, né? Quando a gente tá falando de notebooks sem placa de vídeo dedicada, o que melhor rodou, ou melhor, o único que rodou foi o Lenovo Slim 3. A gente também tem ali o Steam Deck bem próximo ali de média, né? Um notebook com RTX 158 GB, que no caso a gente testou aqui o TUF F16, mas poderia ser um Acer Nitro-V, poderia ser um Lock. E por último, um notebook com 4050 e 16 GB de RAM, que seria o ideal aqui para você jogar. Esses são os resultados, lembrando que o único que eu usei Frame Generation foi o último, o Acer Nitro-V com 4050. Bom, de maneira geral, o jogo está assim, otimizado, pouca coisa de diferença da versão anterior desse jogo, né, que é a versão do Forza 5, a maior diferença é a compatibilidade mesmo de driver e de placa. Infelizmente não é compatível com todas as placas que o Forza 5 era compatível. Espero que eu tenha sanado sua dúvida. Então, se você tem um notebook de entrada, esse vai ser o resultado que você vai conseguir. Se você tem um notebook melhor do que esses que eu falei aqui agora, pode comprar o jogo tranquilamente, que obviamente vai rodar tranquilo. Ah, mas eu tenho tal notebook com a RTX 3050. Compara com o TUF que eu acabei de falar. Vai ser basicamente essas mesmas médias, tá? Espero que tenha ajudado você. Se quiser que eu faça isso com outros lançamentos aqui que tem ao longo do ano, eu posso trazer também, principalmente com GTA 6, se vocês quiserem. Eu posso trazer um vídeo até mais completo
testando em todos os notebooks quando lançar o GTA 6, a gente pode fazer isso também. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto galera, valeu e falou!